Quem está disposto aí ou disposta a ouvir essa palavra? Eu preciso que você se conecte muito a isso. Veja, o tema dessa mensagem é férias da escola, mas não de Deus. Pergunta para o seu amigo se ele está de férias aí. Pergunta para ele, você está de férias só da escola, né? Olha aqui agora. Veja, você pode tirar férias da escola, você pode tirar férias do trabalho, você pode até tirar férias de algumas pessoas. Você só nunca pode tirar férias de Deus. Você nunca pode tirar férias do relacionamento que você tem de Deus. Tem alguns crentes que parecem de vez em quando que esquece que é crente. Deus está falando já, não está não? Ele chega em alguns ambientes, começa a caminhar com algumas pessoas, ele esquece que ele continua sendo crente. Deixa eu te falar, o seu Deus, ele é o seu Deus aqui dentro. O seu Deus, ele é o seu Deus lá na sua casa. Esse Deus é o mesmo que também vai na sua escola, que vai em qualquer lugar que você frequenta. Você está aí ou não? Então sempre tire férias de muitas coisas. Só nunca tire férias do seu Deus. Só nunca tire férias do seu Pai. Pergunte, o que isso significa? Que o seu relacionamento com Ele precisa sempre estar ativo. Eu vou dizer de novo, o seu relacionamento com Ele sempre precisa estar em qualquer ambiente, com qualquer pessoa. Você sabe que Paulo, o apóstolo, ele precisou um dia repreender um cidadão chamado Pedro. Pedro também é apóstolo. Esse foi o primeiro pastor da igreja primitiva. Está lá em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo de Deus desce. E aí ele é tomado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele levantou e começou a pregar. E começou a dizer a profecia que estava em Joel. Pergunte, qual é essa? Que todo o Espírito iria descer sobre toda a carne. E aí ele começa a profetizar e começa a falar. Pedro foi muito usado por Deus na igreja primitiva. Para você ter noção e ter ideia, Pedro, a sombra dele curava as pessoas. As pessoas traziam de várias vizinhanças, várias cidades, pessoas endemoniadas, colocava na sombra dele e era expulso o demônio. Na sombra, gente. Não era ele colocando a mão. Esse é Pedro. Só que esse mesmo Pedro foi repreendido por Paulo. Sabe o que Paulo falou para ele? Você precisa ser crente quando você está com os gregos. Você precisa ser crente quando você está com os judeus. Você precisa ser crente em qualquer lugar. Porque o que estava acontecendo com Pedro? Pedro, em cada ambiente, ele estava como um camaleão. Pedro, em cada ambiente, estava se transformando num ambiente, não transformando o ambiente. Ô, irmão, vim pregar. Você está ouvindo ou não? Então vem comigo. Vou dizer de novo. Pedro, ele não estava transformando o ambiente. Pedro, ele estava sendo transformado pelo ambiente. E você não foi chamado para ser como o seu ambiente. Você foi chamado para transformar os ambientes que você frequenta. Cadê os adolescentes mais apaixonados da face da terra? Vocês carregam o poder de Deus. Você tem o poder de mudar realidades, ambientes, circunstâncias, pessoas. Já está dentro de você. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Bate uma palma, você está comigo? É isso, muito top. Veja, você não pode tirar férias de Jesus. Jesus tem que ser o seu descanso. Jesus tem que ser o seu alívio. Jesus tem que ser vivo dentro de você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24/7. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó, 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse tem que ser Jesus. Agora veja isso. Nós estamos incendiando você. Nós estamos incendiando o seu coração para que vocês sejam pregadores da palavra. Para que vocês anunciem o evangelho. Para que vocês sejam evangelistas. Pergunte por que isso? Porque todo mundo que foi alcançado por esse evangelho não pode, não deve guardar esse evangelho para ele. Nós não podemos ser egoístas e guardar o evangelho que nós recebemos para nós. Quem aqui tem sido abençoado por vir no Recap? Quem tem recebido vida? Essa mesma vida que está em você, o que Deus está esperando é que você compartilhe essa vida. Ele não te chamou para ser um mar morto. Ele não te chamou para você reter as coisas. Ele te chamou para liberar tudo. Ele te chamou para você compartilhar a vida que Ele já entregou para você. Será que você está aí ou não? Agora, olha isso aqui, ouça isso aqui. Eu vou até descer para falar. Você não só precisa compartilhar essa vida, você precisa ser essa vida. Presta atenção nisso aqui. Existem 2 tipos de pregadores. Quantos tipos? 2. Primeiro tipo, ele prega para viver. O segundo tipo, ele só prega aquilo que ele vive. Primeiro tipo, ele prega para viver. O segundo tipo, ele prega aquilo que já vive. Em outras palavras, você pode ser um pregador que sobe aqui em cima, ministra o evangelho, ou vai lá na sua escola e fala do evangelho para alguém de tudo que você não vive.
Você fala assim, ó, mano, você tem que ser alcançado por essa vida. Você tem que cada vez mais receber dessa vida. Só que quando você está na reunião, você fica no celular o tempo todo e não recebe vida nenhuma. Porque você acha que isso aqui é entretenimento, isso aqui é avivamento, irmão. Você está aqui para receber vida. Então, quando você desfoca, quando você fica conversando mais do que sentir nessa palavra, quando você fica fazendo qualquer outra coisa que não focar nessa vida, você não está recebendo vida. Você está se entretendo. E deixa eu te dizer, nem todo mundo que está na igreja é igreja. Você está aí ou não? Nem todo mundo que está na igreja é igreja. Porque as pessoas, às vezes, celebram a vida das outras pessoas, celebra o ambiente, mas não celebra a presença. Vou dizer de novo, tem gente que celebra tudo, menos a presença de Jesus. E mesmo que você seja novinho, o meu papel é te treinar, é edificar o corpo de Cristo, é preparar vocês para que vocês possam edificar o corpo. E o meu papel é te falar, é te conduzir, é te treinar, é te preparar. E por isso que eu estou te falando, não seja aquelas pessoas que celebram tudo dentro da igreja, menos o ambiente. Celebra, ok? O ambiente sim, mas também celebre a presença de Jesus. Ou seja, foque na presença de Jesus, se entregue à presença de Jesus. Você está aí, diz um amém? Então vamos voltar para os dois tipos de pregadores. Ou você vai viver o que você prega, ou você já está vivendo aquilo que você prega. Se você falar de algo que você não prega, confia no que eu estou te dizendo, Deus vai te levar a viver isso. Então não basta só eu ter boas palavras, não basta só eu vir aqui, achar que eu sou superior a vocês e falar de muitas coisas que eu não pratico, porque Deus vai me fazer viver tudo aquilo que eu falo. Você está aí ou não? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós não podemos ser inocentes para só ensinar vocês a pregar algo se você antes não vive. Eu também quero preparar, nós queremos como igreja preparar você para você viver esse evangelho. E vivendo esse evangelho vai ficar fácil falar desse evangelho, vai ficar fácil anunciar esse evangelho. Pergunte por quê? Porque antes de você pregar essa palavra, você já é essa palavra. Você já se tornou exatamente a sua pregação. E aí a sua vida prega. Quando você abre a boca, as pessoas já esperavam ouvir tudo aquilo. Você está aí ou não? Já faz sentido para as pessoas. Eu vou te citar só um exemplo. Eu lembro que uma vez eu estava falando com um amigo, eu já falei dele aqui algumas vezes, ok? Aquele menino que olhava para todo mundo, para as meninas que passavam, ele quebrava o pescoço. Quem lembra que eu contei essa história? Esse mesmo amigo, depois de bom tempo que eu estava conhecendo ele, ministrando o evangelho para ele, eu estava citando como é importante a gente viver o que prega, como é importante a gente realmente viver aquilo que nós estamos anunciando para as pessoas. E aí eu disse para ele, para pensar comigo, Paulo. Poxa, eu não tenho o nível de Paulo, então eu não posso chegar em você e falar assim, ó, seja o meu imitador como eu sou de Cristo, porque provavelmente você não me ouviria. Paulo pode falar. Quando eu terminei de falar, ele olhou para mim e falou, você está errado, eu ouviria se você falasse isso. Pergunte o que é isso? Ele viu Cristo em mim. Ele viu exemplo em mim. Ele viu alguém que falava e vivia o que falava. Então fazia sentido se eu falasse assim para ele, seja meu imitador como eu sou de Cristo, porque ele via Cristo em mim. Você está aí ou não? Essa é a importância de você viver o que você prega. Essa é a importância de você viver aquilo que você quer anunciar. Não basta só nós falarmos palavras bonitas, porque isso até papagaio fala. Você consegue ensinar o papagaio a falar. E eu não acho que isso é normal. Você acha que isso é normal? Animal falar? Quando que a gente normalizou isso, gente? Um animal que fala. Eu sei que tem gente que parece um animal, mas não é um animal. Agora estou falando de um animal, literalmente, que fala. Gente, isso não é normal. Sangue de Cristo. Tem gente que não consegue falar e o animal fala. E eu já vi papagaio que fala até palavrão. Estou te falando. Mano, o homem consegue ensinar palavrão pro papagaio. Não tem o que fazer, né? Sangue de Cristo Jesus. Olha aqui para mim. Para você viver o que você prega, meu irmão, você precisa ter compromisso com a palavra. Você precisa ter o quê? Compromisso. Como assim? Você precisa estar constantemente com o seu relacionamento ativo com Jesus. Você não pode tirar férias dele. Porque se você tirar férias deles, você perde totalmente o objetivo pelo qual ele te chamou. Você perde totalmente o objetivo pelo qual ele está realmente te impulsionando, ok, para um futuro. Você está aí, diz um amém? Esses dias fizeram uma pergunta e eu quero responder ela para vocês. Como que eu faço para fazer uma generosidade aí? Como que eu faço para pregar aí? Porque tem gente que acha que só prega aqui quem é um clubinho, né? É um clubinho que existe, que a gente só seleciona essas pessoas desse clubinho. Não é assim que funciona, meu irmão. Pergunte como funciona. E eu sinto também no coração de vocês que vocês têm outra dúvida. Qual dúvida é essa? Como que eu se torno um líder? Quem tem vontade real de um dia ser um líder aqui no Recap, levanta a mão. Olha o tanto de gente. Então eu sinto no meu espírito essas dúvidas. Eu vou responder elas para você. Tem tudo a ver com a mensagem, presta atenção. Na primeira, o que a gente respondeu para essa pessoa? Você precisa estar perto da gente.
Você precisa estar perto dos nossos líderes. Você precisa estar perto das pessoas que são mais envolvidas no recap. Pergunte por quê? Porque não tem como dar um microfone para qualquer pessoa falar. Porque às vezes a gente dá um microfone para a pessoa subir aqui, para poder pregar para você. Aí depois é a mesma que está pegando todo mundo lá na escola. E aí como é que a gente faz como igreja? Como é que a gente consegue construir alguma coisa séria com base no Evangelho, sendo que as pessoas que a gente está deixando ministrar aqui em cima não têm uma vida conforme aquilo que ela prega? Faz sentido isso? Você quer ouvir o Evangelho de alguém que não vive aquilo que prega? Alguém que fala uma coisa para você e faz outra? Faz sentido isso? Não faz. Esse não é o Evangelho de Cristo Jesus. Você está aí ou não? Então veja, nós precisamos ter essas pessoas que têm interesse de falar, interesse em pregar, interesse em fazer generosidade, interesse realmente de ministrar o Evangelho próximo da gente. E galera, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu desconheço, ok, um líder, tirando o nosso pastor Eduardo, que é tão aberto quanto eu para poder abraçar vocês, para poder realmente ter vocês perto. Estou errado? Eu saio com vocês, eu sento com vocês, eu converso com vocês, eu sou super aberto. Aliás, essa semana eu mandei mensagem para todos os nossos voluntários. Quem recebeu uma mensagem minha aí essa semana? Olha o tanto, gente. Tá vendo? Eu mandei mensagem para todos vocês só para perguntar se vocês estavam bem. É mentira ou não? Então veja, eu não consigo achar outra forma de ser mais aberto que isso. Agora, o que eu sinto muitas das vezes? Eu sinto que muitas pessoas não estão no tempo de vida. Eu sinto que muitas pessoas, elas têm medo de se aproximar. Eu sinto que muitas pessoas, ok, elas não querem se aproximar. Para mim está tudo certo, está tudo resolvido. Eu só não posso ter essa mesma pessoa depois me cobrando para poder falar. Porque se eu não a conheço, como é que eu vou dar o microfone para ela falar? Você consegue entender? Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ter, no mínimo, a noção daquilo que você está fazendo e, no mínimo, viver um evangelho puro e simples. Consegue entender? E a segunda coisa sobre a liderança, veja isso. Você precisa ser o que mais serve. Quem é o líder na nossa casa? Quem é o líder no nosso meio? Aqueles que mais servem. Aqueles que realmente estão apaixonados por aquilo que nós estamos construindo. Não tem tempo, não tem horário, eles se entregam, irmão. Eles se entregam, eles têm a vida particular dele lá fora, eles não deixam de cumprir com os particulares deles lá fora, mas mesmo assim eles se entregam aqui. Não tem meio termo com eles, você pode contar com eles. Todos os heads, cadê os heads do recap? Fiquem de pé aí, por favor, ou balança a mão quem já está de pé, que é head. Todos esses aí podem ficar de pé, me ajuda. Eu sei que a Gigi já estava de pé, né? É só para continuar. Ninguém entendeu, Gigi. É porque ela é baixinha, gente, aí parecia que ela estava de pé. Aí, agora a galera caiu a ficha. Vê, todos esses aqui são os heads do recap. A Gabi está liderando o Style, o Pedro está liderando o Game Time, a Júlia está liderando o Connect, a Sara está liderando a Merch, a Mel está liderando o Criativo, a Gigi está liderando as fotos. Tem mais algum aqui que eu não estou vendo? O Gui está liderando o nosso Pastoral Care. Podem sentar. Todos eles, gente, quantas reuniões a gente não fica aqui até meia-noite? A última a gente saiu daqui, que hora era? 2 e pouco, né? 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã, irmão. E a gente não fica, a maior parte desse tempo, a gente não fica aqui batendo papo totalmente aleatório. A gente fica construindo. Você acha que é fácil fazer artes igual essa daqui, ó? Criar uma série de mensagens como essa? A gente tem que orar, a gente tem que pensar juntos, a gente tem que planejar. E a gente faz isso com as pessoas que estão mais disponíveis. A gente constrói dessa forma. Se você tem disponibilidade e desejo, é só você se aproximar da gente. E eu vou ter o maior orgulho, irmão, de fazer você crescer. Nós aprendemos, através da vida do nosso pastor, a ser um ministério de oportunidades. Aqui na Reino, quantas pessoas a gente não tem no nosso meio que sobem, que ministram, tem oportunidade de liderar, tem oportunidade, mais do que ser um voluntário, de falar na comunidade. Só que muitas pessoas não querem ter o compromisso disso. E aí não tem o que a gente possa fazer. Você está aí, diz um amém? Então, para você ser líder, você tem que ser disponível, você tem que ser o que mais entrega. Não tem como você ser líder, sendo que você coloca o nome na escala e você pede substituição toda vez. Ou você coloca o nome na escala e chega atrasado. Consegue entender? Esse não é o papel do líder. Esse não tem como ser líder, porque ainda ele está amadurecendo e está tudo certo. Ok? Mas ele não está na etapa de ser líder ainda. O que nós mais queremos é levantar líder. A gente não vê a hora de levantar um líder para o front lobby e para a hospitalidade. A gente está orando para isso há tanto tempo. O que eu mais queria era levantar. Eu já falei 2 vezes para ela, vamos levantar essa pessoa. Aí toda vez que a gente fala, acontece alguma coisa. Então veja, nós estamos com muitas oportunidades para que vocês cresçam, para que vocês pertençam ainda mais, para que vocês estejam com a gente ainda mais, mas depende mais do que da gente, depende de vocês, a entrega de vocês. E essa não é uma conversa para todos, mas eu sinto que tem muitos dentro do nosso meio, ok, que tem esse interesse. E para você ter realmente a concretização desse interesse, você precisa ser aquele que mais serve. Pergunta, de onde a gente tirou isso? Da Bíblia.
Jesus disse assim, ó, o maior entre vocês é aquele que serve. Vou dizer de novo, o maior entre vocês é aquele que... Então, para mim ser o maior, eu preciso ser o menor. Vou dizer de novo, que vocês não entenderam. Para mim ser o maior, eu preciso ser o menor. Pergunta por que o menor? Porque você vai se curvar como o menor faz para poder servir as pessoas. Porque tudo isso que nós fazemos aqui é para poder servir vocês. É paixão por vocês. É paixão para fazer acontecer. Às vezes para você é só uma arte, mas para uma pessoa foi 5 horas do dia dela. Às vezes para você, um post que você pula lá no Instagram é só um vídeo. Mas às vezes as pessoas dedicaram uma tarde inteira para poder gravar, para poder editar, para poder mandar para aprovação. E aí o líder reprova toda hora, e aí tem que ter uma aprovação nova. Ele tem que editar totalmente diferente para você poder ver um vídeo e pular ele. E tá tudo bem, não estou te cobrando, eu estou te ensinando. Que esse é o preço daqueles que querem mais servir. Você está aí ou não? Você está entendendo aonde eu quero chegar? Está ficando claro para você? Esse é um papo para quem não tira férias de Deus, irmão. Você está aí? E deixa eu te falar algo muito importante. Se você tem o interesse de crescer de fato, se tornar um líder, irmão, você não pode ficar errando nos seus relacionamentos. Você não pode ficar errando nos relacionamentos que você tem. Como assim, nos relacionamentos que eu tenho? Nós sempre recomendamos como igreja. Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão aí para me ver. Primeira vez. Levanta mais alto para eu poder ver vocês. Gente, vamos aplaudir Jesus pela vida deles? Sejam bem-vindos. Aliás, nós estamos recebendo aqui príncipes do Senhor. Está aqui o Jonathan com toda a família dele. Gente, essa família aqui, você pode aplaudir a Jesus pela vida deles? São uma bênção. Eles são lá de Joinville, da Amamos Vidas. São meus irmãos, meus parceiros. Eu estive lá, né, Jonathan? Pregando no retiro. Depois, recentemente, eu fui lá também, na conferência Amamos Vida, foi poderoso, né? Deus estava lá, não estava? Jonathan é o cara da iluminação, do design, da criatividade, o cara é bom, filho. Mas volta aqui. Nós sempre recomendamos como igreja, você que está a primeira vez, não se assuste, fica tranquilo, ok? Extrai o que é bom para você, e o que não é bom você pode jogar fora, igual a Bíblia nos recomenda. Mas veja, para você que já é de casa, tem alguém de casa aí? Tem alguém que é apaixonado aí, que já pertence aqui ou não? É pra você que eu tô falando. Olha isso aqui. Nós sempre ensinamos pra você como igreja o quê? Se você tem de 12 a 17, não. Nossa, eles falam com um desânimo, né? Tipo, não, me ajuda, né? Sangue de Cristo tem poder, irmão. Cadê os posicionados? Vê isso aqui. Se você tem de 12 a 17 anos, você pertence ao ICAP, nossa recomendação vai ser sempre, não namore. Pergunte por quê? Porque para você namorar, você precisa ter no mínimo 3 coisas. Estrutura emocional, ou seja, nada que acontece no seu relacionamento pode influenciar o que está no seu exterior. Aí o cara acha que tem, aí começa a namorar. Na primeira briga ele não quer servir mais, ele quer parar de ir para a escola, ele desanima com Deus, como se todo mundo fosse culpado. Você precisa ter estrutura financeira, estrutura o quê? Estrutura financeira é assim, ó. Você vai sair no rolê com a gata ou com gato. Você tem dinheiro para pagar. Não, aí o cara sai com a menina e liga pra mãe e pro papai poder pagar a conta. Ah, me ajuda, né, santo? Me ajuda, olha pra quem tá do seu lado e fala assim, me ajuda. Ah, não, me ajuda. Você tá passando vergonha e nem sabe, irmão. O cara arruma a cama e quer namorar. Ah, me ajuda. Não, você tem que me ajudar a te ajudar, irmão. Pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Olha aqui pra mim, olha aqui. Estrutura financeira é quando chega no dia dos namorados, você tem dinheiro para comprar um presente para ela, para ele. Aí você tem que ligar pro seu pai, pra você pedir ai pai, é que eu tô com ela aqui. Não, irmão, você está passando vergonha. Não é momento para você ainda. E terceiro, estrutura espiritual. Estrutura o quê, gente? Espiritual. Isso significa que aconteça o que acontecer, você pode se decepcionar no nível que for. Você não para o seu relacionamento com Jesus. Você não para o seu relacionamento com Deus. Você não deixa isso afetar seu devocional. Porque aí briga, já não quer orar mais. Você está aí ou não? Agora veja. Se seu pai e sua mãe deixam você namorar, respeite o seu pai e sua mãe. Vai para cima no que eles te falarem. Porque nós como igreja temos um limite. Nós nunca vamos exceder a liderança da sua casa. Quem manda na sua vida são seus pais. Então se ele falar namore, namore. Se ele falar não namore, não namore. Nossa recomendação você já sabe. Só para que quando acontecer alguma coisa, você fale que nós nunca te ensinamos. Porque nós estamos gastando muito da gente para poder te ensinar e te instruir. Você está aí ou não? E olha isso aqui. Muitas pessoas, ok, que têm interesse às vezes de falar, de liderar, de crescer, de ser parte do louvor. Veja, o que a pessoa faz durante a semana? Pergunte o quê?
ele vira atirador de elite. Conhece atirador de elite? Conhece, Gília? Atirador de elite? O que é o atirador de elite? Quem sabe o que é o atirador de elite aí? Quem sabe? Levanta a mão para eu poder ver. Você sabe quem é o atirador de elite? Não quer falar? Quem quer falar? O atirador de elite. Quem quer me ajudar? Quem quer me ajudar? Ninguém topa. Quer falar, Gabi? Então fala aí. Quem é o atirador de elite? Fala pra mim, fala pra mim. Que fica mandando mensagem pras meninas aqui do recap, que fica dando em cima. Esse é o atirador de elite. Ele fica assim, ó, de segunda a quinta-feira mandando direct pra cada menina diferente. Ô, irmão, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Ô, varão. Cuidado, viu? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Porque se alguma reclamar pra mim, eu te pego. Você pode fazer isso lá fora. Com as nossas meninas, você tem que tomar muito cuidado. É ou não é? Porque, deixa eu te falar uma coisa. Aqui nós somos igreja, nós somos espirituais. Nós não somos balada. Na balada lá, você chega do jeito que você quiser nas meninas. Aqui não. Aqui tem um caminho. E deixa eu dar um toque pra vocês, meninas. Nunca respeite um menino que te manda direct, comenta nas suas coisas, mas nunca chega em você e olha no seu olho e fala assim, olá, tudo bem? Como é que você tá? Nunca valorize isso. Só que muitas das vezes você fala que não valoriza, só que você curte o comentário. Você fala que não valoriza, aí você fala um obrigado seco, como quem diz, eu não quero. Ó, deixa eu te ensinar como que funciona a cabeça do homem. Funciona assim, ó. Se você não falar nada, você já falou tudo. Como que eu se posiciono? Pergunta como. Você vai lá e bloqueia. É ou não é, Gigi? O que tem que fazer? Bloquear, é assim que você se posiciona. Porque aí não adianta a gente falar essas coisas aqui e lá na sua rede social você dá liberdade para eles poderem comentar o que quer. Você consegue entender ou não? Deixa eu te falar, vocês aí atrás, me ajuda aí, pelo amor de Deus, o sangue de Cristo tem poder. Foca aqui comigo. Bate uma palma aí para ver se vocês estão aqui. Não, aí foi delay. Vou de novo. Bate uma palma aí. Aí, boa. Foca aqui que eu já estou terminando. Não adianta, meninas, a gente defender vocês aqui, a gente instruir vocês aqui, a gente ensinar vocês aqui, e na rede social você faz o contrário. É um direito seu, só que depois você não pode falar que a gente não faz a nossa parte. Quer ver, ó? Quem das meninas que frequenta o recap se sente segura, levanta a mão. Se sente seguras. Totalmente seguras. Não teve uma vez, ok, que eu me lembre, que não teve alguma situação que a gente não partiu para cima, para resolver. É assim ou não é? Mas eu vou voltar a dizer, não adianta a gente reforçar o tanto que a gente reforçar aqui, e você fazer o contrário depois. E deixa eu te ensinar mais uma coisa, não é porque comentaram nos seus stories, quer dizer que essa pessoa te ama. Não quer dizer que ela gosta de você. Provavelmente se faz com você, faz com muitas outras. Ele só está procurando o quê? Pergunte o quê? Quem vai responder? Quem é mais fácil? Vou voltar a dizer, não respeite esses. Respeite aquele que chega diante de você, com muito respeito, entendendo que você é uma pessoa respeitável, você é uma joia do Senhor, você tem uma família, e Ele vai respeitar você, Ele vai respeitar primeiro a sua alma, não o seu corpo. Ele vai respeitar quem você é, não o que você atrai. Você está aí ou não? Está fazendo sentido para você? E sai daí, ô atirador de sniper. Você foi chamado para ser embaixador de Cristo, não foi sniper não. Você está aí? Fez sentido? E veja, outro relacionamento que você precisa cuidar, amizades. Olha aqui no fundo dos meus olhos. Nunca aceite pessoas que ficam tentando te sufocar. Essas pessoas que você sai, ok? Para algum lugar, e aí depois ela te liga porque você não chamou, por que você não me ligou? Por que você não me chamou? Não deixa isso acontecer. Fala assim para ela, sabe por que eu não chamei você? Porque eu estava precisando sair com essas pessoas que eu saí. Quando a gente for sair, eu precisar sair com você, eu vou te ligar e vou falar assim, ó, bora sair? Quando eu não fizer isso, eu sou livre. Eu vou dizer de novo, você tem que falar assim, ó, eu sou livre. Você está aí ou não? Você pode dizer isso comigo? Fala assim, fala mais forte, eu sou livre. É assim que funciona. Você nunca pode, Valen, deixar uma pessoa falar para você assim, não, mas porque você tem que me dar mais atenção. Não, é porque você tem que ficar mais comigo. Ó, tudo isso aqui, quando a pessoa começa a falar isso para você, é que ela quer criar um grupinho com você. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Alguém já conheceu alguém assim?
Deixa eu te falar, como que você faz com essas pessoas? Pergunte como. Estabelecendo limites. Você chega na pessoa e fala assim, ó, não é assim que funciona comigo. Nós vamos estar juntos no momento que a gente estiver juntos. E quando a gente não estiver junto, a gente não está junto. Entendeu? As pessoas não podem te impedir de você fazer novas amizades. Esses dias falaram pra gente, nossa, agora essa pessoa fica reclamando pra mim quando eu quero conhecer pessoas novas. Tô te falando? Aí depois fala que a gente quer um clubinho. Sai dessa, irmão, corre disso. Eu tô falando muito sério, olha aqui pra mim vocês. Olha aqui, tô falando muito sério. Não permita isso. Sabe qual que é o normal? Pergunte o quê? Que você conheça novas pessoas o tempo todo. Que você chega 30 minutos antes, você está lá tomando um refrigerante, você está comendo um salgadinho e você está compartilhando a vida de Cristo com as pessoas, conhecendo novas pessoas. Eu falo para os Reds, todas as vezes, os Reds é a minha testemunha. Vocês têm que ser mais abertos do que vocês são. Vocês têm que se comunicar mais com as pessoas. Reds, eu estou mentindo ou não? Cadê vocês? Eu não falo para vocês? Eu não falo para vocês que eu preciso também cada vez ser mais abertos. Direto eu chamo pessoas totalmente diferentes para poder sair comigo, para a gente poder sentar. Tem pessoas que falaram assim para mim, nossa, eu nunca imaginei que eu estaria com você numa mesa comendo alguma coisa. Veja, olha a cabecinha da pessoa. E sendo que nós somos super abertos. Mesmo que a gente faça isso, faça tudo certo, ainda tem pessoa que acha que a gente é fechado. Agora imagine você que fica de segunda a segunda com a mesma pessoa, só liga para essa pessoa, só conversa com essa pessoa, só sai com essa pessoa. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus. Sabe o que isso pode se tornar? Pergunte o quê? Dependência emocional. E você só pode ter dependência de uma pessoa. Pergunte quem? Cristo Jesus. Todo mundo que tentar ocupar esse lugar na sua vida, eu vou dizer, não é de Deus para você. Não é de... Tem gente que você tem que falar assim, irmão, tá na hora de você amar mais Jesus, tá? Porque você tá com tanto tempo para ficar me cobrando, que você tem que depositar as suas ansiedades, a sua dependência em Cristo, não em mim. Você tá aí ou não? Deixa eu te falar, não tente ser agradador de pessoas. Não tente ficar agradando as pessoas, porque isso não vai te levar a nada. Isso vai te esgotar emocionalmente. Isso vai te dar ansiedade, crise de ansiedade, porque as pessoas estão com você enquanto você está com elas. No momento que você der um passo atrás, elas te abandonam. É mentira que eu estou falando? Não tente fazer as coisas porque você quer agradar pessoas. Não faça isso. Essa é a receita de bolo para você viver frustrado. Essa é a receita de bolo para você viver ansioso, para você viver ansiosa. Não permita isso. A única pessoa que você tem que agradar é Cristo Jesus. Deixa eu te falar. Ele falou que para você agradar Ele vai te custar tudo, não vai te custar muito. Você tem que dar a sua vida, porque Jesus disse isso. Aqueles que me amam, aqueles que me obedecem, eles dão tudo. Eles entregam a sua vida por amor a mim. Quem quiser seguir, negue-se a si. Você não tem tempo para poder se negar por causa das pessoas, porque você já está se negando para Cristo. Você está aí ou não? Então não permita as pessoas ficarem te cobrando nesse nível. Sai fora disso, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder. E veja isso aqui, irmão. Nossa primícia básica, o nosso básico é a gente caminhar por santidade. É a gente caminhar pelo quê? Santidade. Repete mais alto, santidade. Santidade. Essa é a primícia básica para a gente poder crescer na fé. Santidade é a gente levar a sério todos os princípios que nós temos na palavra. Será que a gente pode colocar um texto aqui, por gentileza, em Marcos capítulo 3, verso 13? Eu quero que vocês me ajudem, pelo amor de Deus. Vem comigo. Olha o que vai te dizer aqui, ó. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Fala assim comigo, olha aqui para mim. Aquele que ele quis. Isso significa que eles foram Isso significa que eles foram os quais vieram para junto dele. Então escolheu 12. O que ele fez? Coloca na sua cabecinha que você é um escolhido. E se você é um escolhido, você não pode viver diferente de um escolhido. Você precisa viver como um escolhido vive. Vê, vai continuar o texto. A quem também designou apóstolo. O que significa isso? Que ele chamou 12 e ele presenteou esses. Qual presente que ele deu? Ele deu o presente de um ministério. Lembra um dos 5 lá? O evangelista, o pastor, tem também o mestre, tem outros, né? Como por exemplo o ensino, e tem esse também que é o apóstolo. Ok? Que aliás o apóstolo é o primeiro junto com o profeta, que eles vão na frente para poder colocar fundamento. Então ele já chamou os 12 e presenteou esses 12. Quem gostaria aqui de ser usado entre um desses 5 ministérios? Deixa eu te falar, você só não pode gostar disso, achar uma boa ideia. Ele já te chamou e quer liberar para você o ministério.
Na verdade, eu já até consigo olhar para vocês e ver esse ministério. Você só está desenvolvendo esse ministério. Você está aí ou não? Quanto mais fiel você for naquilo que você tem hoje, mais você vai crescer e mais claro vai ficar esse ministério para você. Você nunca pode usar as coisas que Deus está colocando na sua vida como escada. Pergunte, como assim? Quando você fala, eu vou fazer isso aqui porque só para gastar um tempo, porque eu sei que Deus vai me levar para algo maior ainda. Sabe o que você está fazendo quando você faz isso? Você está desprezando aquilo que Deus te confiou. Quando eu cheguei na Reino, eu servia no parque com toda a paixão da minha alma. Eu servi vocês por várias vezes no parque. Eu fui a primeira impressão da Reino para vários de vocês lá no parque. Vocês mal lembravam de mim, mas eu estava lá recebendo vocês. Na chuva, várias vezes. Com todo o prazer da minha vida. Porque eu não imaginava que aquilo lá era um pouquinho que Deus ia me colocar no muito. Não, eu estava sendo fiel àquilo que Deus me deu o privilégio para fazer, irmão. Você está aí ou não? E hoje eu só continuo sendo fiel. Eu não evoluí. Eu só continuo me entregando no mesmo nível. É assim que você constrói. Porque tudo aquilo que você usa como escada, você vai parar naquele degrau. Vou dizer de novo. Tudo aquilo que você usar como uma escadinha, como quem está falando, não, eu estou usando isso daqui, mas Deus vai um dia me levar para algo maior. Você está usando tudo isso como uma escada. E você vai ficar nesse degrau. Porque está escrito que somente para os fiéis Ele coloca no muito. E ser fiel é falar assim, eu vou dedicar minha vida nisso aqui. Veja, eu não estou servindo vocês aqui como alguém que está esperando o pastor Eduardo me mandar para alguma nação um dia. Eu estou gastando meu tempo, meu dia, minha energia, tudo que eu tenho, mesmo que não seja nada, mesmo que seja pouco para muita gente, mas estou dedicando tudo que eu tenho para poder construir junto com vocês, para poder edificar junto com vocês. E não como quem está esperando ser enviado para algum lugar um dia. Não, eu vou dedicar tudo, irmão. E se um dia o pastor Eduardo ou Deus me mandar para algum lugar, eu fui. Mas eu não vivo como quem espera esse dia. Eu vivo querendo construir o que a gente constrói. Eu vivo não esperando alguma coisa acontecer. Eu vivo como se já aconteceu. Será que eu estou pregando? Será que eu estou pregando? Será que eles estão entendendo? Será que eles estão entendendo isso aqui? Eu vou dizer de novo. Não use o que você tem hoje como uma escadinha, irmão. Não acha porque você está servindo na hospitalidade é pouca coisa, não. Porque você está esperando vir num palco. Enquanto você não tiver a mentalidade que você já é aquilo que Ele disse que você é, enquanto você não tiver essa mentalidade, você não cresce. Eu vou profetizar que você será como aquele fiel que Jesus disse assim, servo bom e servo fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. E eu quero saber, cadê os adolescentes que vão governar? Cadê os adolescentes que são reinantes? Cadê os adolescentes que são fiéis a Jesus? Volta o texto, volta o texto, volta o texto, volta o texto. Marcos capítulo 3, a partir do verso 14. Agora veja isso aqui, porque isso é muito poderoso. Então escolheu 12, a quem também o designou apóstolos, para que estivessem. Aí perceba, vírgula, só depois enviou eles a pregar. Pergunte, o que é isso? Antes de eles sair para pregar uma mensagem, Cristo formou neles a mensagem. Vou falar mais uma vez. Antes de eles saírem para pregar uma mensagem, Cristo formou neles uma mensagem. Em outras palavras, antes de vocês falarem de alguma coisa, deixa eu transformar vocês naquilo que vocês vão falar. Antes de você falar que eu expulso demônios, antes de você falar que a vida comigo é uma santidade, antes de você falar qualquer coisa quanto a isso, eu vou formar em vocês esse caráter. Por isso mesmo que Ele chamou para estar com Ele. O seu primeiro chamado é você estar com Ele. Não é você sair para fazer coisas. Não é você sair para pregar. O seu primeiro chamado é você pertencer a Jesus Cristo. O seu primeiro chamado é você estar com Ele. Por isso que você precisa amar mais o seu secreto do que as coisas que você faz na igreja. Eu vou dizer de novo, você precisa amar muito mais ao Senhor, não precisa vir não, batera. Você precisa amar muito mais ao Senhor do que tocar a bateria. Você precisa amar muito mais o Senhor, a presença dEle, do que tocar o baixo. Você precisa amar muito mais o Senhor do que subir aqui para pregar. Você precisa amar muito mais o Senhor do que chegar aqui e servir um café. Você precisa amar muito mais o relacionamento que Ele já te deu. Só a presença dEle precisa te constranger. Será que você está aí ou não? Será que você está aqui? Será que eu estou pregando para alguém? Você precisa ser apaixonado por Jesus e nada mais. Deixa eu te falar, olha aqui pra mim, não precisa aplaudir não, olha aqui pra mim. Tem gente que ama servir Jesus, mas não ama Jesus. Tem gente que ama fazer coisas pra Ele todo o tempo, mas não ama Jesus. Porque quando Jesus fala assim pra ele, para, chega de fazer alguma coisa, senta e me ouve, a pessoa desiste da fé. A pessoa vai embora. Pergunte por quê? Porque o Deus dela se tornou aquilo que ela faz. O Deus dela se transformou naquilo que ela oferece. Deixa eu te dizer,
Ele te ama muito, Ele não quer te perder para nada. Talvez na sua casa você seja cobrado para ficar fazendo o tempo todo as coisas. Talvez lá na sua escola, sua professora fica pegando no seu pé, falando que você precisa melhorar sua nota. Talvez em todos os ambientes você é pressionado pela sociedade. Aqui, Ele primeiro chamou para você estar com Ele. Só a sua presença para Ele já é suficiente. Vou dizer de novo. Só a sua presença para Jesus já é o suficiente. Teve umas 3, 4 pessoas que esses dias falaram pra mim: Igor, eu tô morrendo de vergonha de voltar pra igreja. Tô morrendo de vergonha de voltar a frequentar o recap, porque eu fiz tanta coisa que eu não deveria. Eu falei assim: quando eu te vi aqui a primeira vez, como que eu te cumprimentei? Você falou, ela falou, foi com muita paixão, a pessoa falou. Eu falei, e agora que eu acabei de te ver, mesmo que faz tempo que você não vem, mesmo que faz muitas coisas que você fez lá fora, como que eu te cumprimentei? Ela falou, da mesma forma. Falei, porque o importante é quem você é, não o que você faz. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que nós cremos como igreja? Primeiro você pertence, primeiro você está no ambiente. O Espírito Santo de Deus transforma você. O Espírito Santo de Deus faz todo o resto. Então, olha aqui para mim. Apesar de nós sermos inteiramente inclusivos, apesar de nós não desprezarmos ninguém, não ficar jogando na cara de ninguém os pecados das pessoas, porque nós resolvemos ser uma igreja nesse estilo, não quer dizer que a gente não tenha compromisso com a santidade. Não quer dizer que a gente não tenha compromisso com a verdade. Não quer dizer que a gente não discorde de quem se deita com o namorado, de quem vê pornografia, porque a gente discorda de tudo isso. A gente não concorda com isso. Sabe o que a gente crê? Que quando você está nessa presença, a vida de Deus vai ser tão viva dentro de você, você vai receber tanta vida dentro de você, que você não vai ter mais vontade de se deitar com o namorado, com a namorada. Você não vai ter mais vontade de falar palavrão, você não vai ter mais vontade de ver pornografia. É nisso que a gente crê, porque não somos nós que transformamos vocês, é o Espírito, é a presença dEle. Sabe o que Jesus disse para nós? Cuide da minha presença, que eu vou cuidar de vocês. É essa presença que faz tudo. Então veja, não é porque nós resolvemos ser uma igreja leve que quer dizer que a gente concorda. Olha aqui para mim. Antes de nós chamarmos vocês para fazer qualquer coisa, nós vamos chamar primeiro para vocês estar conosco, para estar perto da gente. Você está aí ou não? Porque é assim que Jesus chama os seus. Eu quero pedir para as pessoas que sentem no seu coração que estão distante do Senhor Jesus. Vou dizer de novo. As pessoas que sentem no seu coração que estão distante de Jesus, que estão distante de Deus, elas sentem um vazio da presença de Jesus. Elas sentem como se fosse um Deus que não ama mais essa pessoa. É como se Ele não habitasse mais dentro de você. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Se você é esse ou essa, feche os seus olhos agora. Todo o restante pode fechar também. Pode fechar também, só para a gente não ficar olhando. Feche seus olhos. Mas para você que fechou primeiro os olhos, eu quero que você respire fundo. Respire fundo agora e solta devagar o seu ar. Nós não estamos meditando não, é só para você focar naquilo que eu estou te falando. Espírito Santo, eu quero declarar, Pai, na vida de cada um desses que está se sentindo desamparado por Ti. O inimigo está repreendido, toda a seta do inimigo eu repreendo agora pela autoridade do nome de Jesus. Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida desse ou dessa, que o amor do Senhor está invadindo o peito dessa pessoa agora. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, que a sua presença está descendo sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, agora, que o Senhor vai movimentar o coração dela. Ela vai sentir um queimar dentro do seu coração. Ela vai sentir um queimar nas suas mãos. Ela vai sentir esse queimar. Essa é a prova que o Senhor está dentro dela. Essa é a prova que o Senhor está movimentando todas essas coisas que estava parada. Espírito Santo, eu declaro sobre a vida dessa pessoa agora, que ela sinta a sua presença, que ela sinta o seu toque, que ela sinta o seu amor. Rabachou, catarabassorie, catriandarabassou. Espírito Santo, toda liberdade que há em Ti, toda liberdade que há em Ti, eu declaro sobre a vida dessa pessoa agora, Espírito Santo. Toca ela agora, Espírito Santo. Toca ela agora, Espírito Santo. Ainda que talvez ela nem creia, Espírito Santo, está escrito que é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu declaro sobre a vida dessa pessoa agora um tremendo arrepio, um tremendo sentir no seu interior, para que ela entenda que o Espírito Santo não saiu dela, para que ela entenda que o Espírito Santo ainda é real. Eu declaro agora, Espírito Santo, um rio de água de vida sobre essa pessoa. Deságua agora sobre ela, Espírito Santo. Deságue agora sobre ela, Espírito Santo, sobre essa pessoa. Rabachou, catarabassorie, catarabassorie, dararababacê.
Nós vamos louvar. Enquanto nós estamos louvando, sinta o Espírito Santo de Deus se movimentando em você. Vamos, louvor. Preciso fazer uma pergunta. Quem aqui ainda não aceitou a Jesus e tem um interesse real de hoje confessá-lo publicamente? Se você nunca teve essa confissão pública, ela é muito importante. Você dizer sim para Ele publicamente. Você está aí ou não? Fala um amém. Então, se você nunca aceitou Jesus publicamente, esse é um passo importante para a sua fé. Você vai levantar sua mão direita para o alto e nós vamos orar com você. Ok? Se você tem o desejo, o interesse de aceitar Jesus pela primeira vez, sendo que você nunca o aceitou, e você quer fazer isso nessa noite, levanta sua mão direita para o alto que nós vamos orar com você. Tem alguém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Tem mais alguma pessoa que quer aceitar Jesus? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Tem mais alguém que quer conhecer Jesus? Reconhecer Jesus? Deus te abençoe, meu irmão. Recap: Jesus está salvando vidas. Glória a Deus. Vocês que levantaram a mão, coloque a mão no coração de vocês e feche os olhos de vocês. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito. Na verdade, eu reconheço que o Senhor primeiro me aceitou. Fala assim: a minha vida é sua, a minha casa é sua, tudo que eu sou é teu. Obrigado pelo dom da vida. Será que você pode celebrar Jesus? Será que você pode fazer festa? Porque vidas foram salvas hoje.